Salve, salve pessoal! A Klein aqui de novo. O seu, o meu, o nosso, de olho no competitivo. Antes tarde do que mais tarde. Mas chegou. Chegou a hora de mostrarmos aí composições. Quem foi vencedor aí, quem faturou um cash esse final de semana. Temos Liga de Karazhan e temos também tudo que temos de novidade aí para essa próxima semana. E já temos torneio amanhã, tá? Então fiquem atentos a isso. Amanhã já temos torneio, então vamos começar aqui. Partindo aqui, primeiro torneio que a gente teve que foi o Weekend with Hearthstone. Então ele foi o primeiro torneio que a gente teve da semana passada para essa, né? Então no sábado aí às 5 horas da manhã a gente teve este torneio que é no servidor asiático e infelizmente mais uma vez eu não consegui estar jogando. Então acabei ficando de fora. Os nossos asiáticos aí jogaram o campeonato e quase que o Giu fatura de novo, né? Então o homem está quebrando a banca aí. Toda semana tá chegando pelo menos na final ali. Então vou mostrar aqui a composição do top 2, né? Porque a gente não teve muitos players jogando, então foi bem rápida, né? Durou ali 3 horas e 22. Então vou mostrar aqui a composição, né? O Gil de novo com aquela composição estranha, e aqui ele já estava prevendo, né? Lembrando que os campeonatos que foram feitos nesse último final de semana não teve o mini set, né? Então aqui era já prevendo, né? Um novo meta aí. Ele já veio com esse Imbui Hunter. Imbui Hunter esse que ele já usou nos outros campeonatos do próprio final de semana, né? Já tava apostando nesse Imbui Hunter aqui, um deck anti-control, né? Que a gente sabe que agora nesse novo meta aí tá bem forte, né? Já ganhou um potencial incrível. Então ele foi de Imbui Hunter, Drunk Paladin, né? Nosso paladino aí bem convencional. E Zarim Priest, né? Essa lista aqui que ele tá aproveitando ali do meta chinês, né? Que eles tinham colocado os glaciais no deck, a poção, então conseguia segurar bem ali o early game e aquela famosa bomba relógio, né, que a gente só vai contando para finalizar o jogo. E aqui um deck que roda bem na Ásia, né, bem engraçado aqui do nosso campeão. Ele foi de FFU, né, o DK bem agro com Xaladrasil. Então esse deck aqui, ele na Ásia, ele tem um desempenho muito interessante, né? Ou tinha, porque agora vamos ver aí um novo meta, né? Então, nesse meta que passou na Ásia, eu jogando lá as rankeds e tudo, o pessoal gosta bastante desse deck aqui. E foi meio que um counter natural ali pro Paladino, né? Paladino e pro próprio Rogue, né? O pessoal daqui nos nossos servidores aqui não aproveita muito, né? Não sei por que essa resistência, mas é um deck bem interessante, né? Não é um deck extremamente caro. Tem algumas. Algumas não, né? Tem uma carta épica só. 3 cartas lendárias. Xaladrasil quase que obrigatório a gente ter. Chavios também. E o Zephyro aí de mini set, então bem interessante. Ele veio com aquele Cliff Dive lá, mais. Aquela primeira versão lá que apareceu, né? Sem nossos porquinhos. E o interessante é que ele roda duas cópias do dragãozinho, né? Então é interessante que você faz compra direcionada, né? Com a arma você compra o dragão e o dragão compra o Cliff Dive. Então bem interessante. Curioso é porque as listas normalmente usam apenas uma cópia do dragão. Nessa lista dele aqui ele estava usando 2 cópias, né? O legal dessa lista também, bem baratinha, então bem legal estar usando ela. E Protoss Mage foi a outra escolha aí do nosso campeão. Fez 4/0, venceu o torneio. E aqui vamos para o próximo, né? Aí também no sábado, né, na verdade, às 15 para as 10, né, teve a final, né? O pessoal que se qualificou aí no Prof 8 Academy. Ele é o Spring Edition, né? Então, bem provável que tenha as outras versões aí. Então, vão ser as qualifies e depois tem a final. Então, os 16 melhores jogadores aqui
eles foram jogar esse Qualify final, essa final, né? Não é Qualify não, Qualify já foi. Aqui foram jogar as finais e tivemos aqui o nosso brasileiro, né? No meio de tantos europeus aqui, nosso brasileiro foi lá resgatar o euro, né? Então, digo, foi o grande campeão aí. Esse cara aqui eu vou me recusar a mostrar coisa dele, porque, enfim, nos bastidores aí acontecem coisas e vamos nem comentar sobre esse ser aqui. Então, Digão amassou o crânio desse cara, usando BBU Hand Buff, né? O DKzinho Hand Buff, muito interessante. Hand Buff Hunter também, outro deck aí bem explosivo, né? Que tava no meta passado. E o Paladino, né? Então, aqui com essa composição aqui, o Digo provavelmente queria targetar os DHs que aparecessem, né? E ele queria estar banindo Rogue e Warlock, né? Então ele não queria estar enfrentando esses dois decks. E tá banindo esses dois, né? Caso tenha os dois na comp também. Poderia estar aí tirando um deles, mas geralmente o pessoal vai estar rodando um ou outro, né? Então, se você for ver aqui a line de outros caras, tava rodando um ou outro, né? Então, é poucos jogadores fazem esse artifício de rodar os dois, né? Então, uma adaptação bem interessante aí do Digo no esse meta, né, que tinha passado, já tinha encontrado essa composição dele aí, tava repetindo por algumas semanas, né? A gente acaba aí jogando campeonato, os mesmos campeonatos, então a gente vê essa composição dele aí que tava rodando bem legal. Agora vai ser interessante que ele vai ter que achar outra composição, né? Então, vamos ver aí o que nos aguarda. Ah, lembrando, esse campeonato aí rendeu como era a final, o Digão conseguiu 70 euros de premiação naquele torneio ali. No sábado também, às 1 hora da tarde, né? A gente teve o primeiro qualify do Demonite. É um torneio aí também lá dos gringos, né? Dos europeus. É um torneio que vai dar um prize aí final de mil dólares, né? E é bem interessante, né? Uma quantidade assim exorbitante para um torneio de Hearthstone nos dias de hoje. Então, bem interessante aí a premiação. Eu também cheguei a jogar, só que como não deu muito tempo de eu fazer uns decks interessantes, né? Fiz uns baratinhos que foi possível. Tomei 0-2. Já pediu aquele dropzinho, nem perdi tempo. Então vão ser mais 3 qualifies, né? Agora 2 jogadores já se qualificaram. Então vai ter mais 3 qualifies. Esse final de semana tem. A gente vai falar mais ali na agenda, né? Então foi o que deu para fazer ali para jogar o torneio. Então fui com esses decks aí, essa composição, mas não deu muito certo. A gente teve outros brasileiros aí jogando, né? Digão acabou ficando em nono, não conseguiu a classificação, né? A classificação foi para só o top 2 que passa, né? Então, top 2 aí fez uma composição de top um, na verdade, né? Fez Discover Hunter, né? Lista apareceu, agora a gente não sabe se vai ver muito jogo, porque o Hunter agora tá com uma lista mais forte. Então, não sei qual vai ser o potencial disso aqui. Ainda estamos naquela fase de teste, né? Levou Dunk Pala e Ashmane Rogue. E o segundo qualificado aqui, deixa eu só confirmar qual foi. E esse torneio também, ele começou no sábado, era suíço, né? E foi terminar só no domingo, então foi bem complicado aí essas questões. Então foi isso mesmo que o The Hitman, né? Foi o cara que acabou se classificando pelos critérios de desempate aí do próprio site, né? Regras oficiais aí da Blizz. Então, só voltar aqui. Então, voltando aqui.
Ele levou um BBB Starship, né? Levou Drunk Pala e Starship Warlock. A versão dele aqui com Kill Jaden e expansão. Então, um pouco aí de mudanças, né? Então, o pessoal foi fazendo uma adaptação. É um deck que sai. O deck melhor. Não diria o melhor controle, porque a gente tinha o Starship aqui, mas é um deck que tem muitas respostas, né? Então você tem hard removal, então é um deck bem interessante pro controle. Então vamos ver agora como vai ficar nessa nova atualização aí de meta, né? Bem legal o tipo de composição aqui que levou. Levou o melhor baralho e 2 controlão aí. E conseguiu fazer o placar de 7-1 e ficou em segundo lugar, conseguiu se qualificar. Partindo aqui agora pro torneio que a gente teve. Voltou. Partindo aqui para o torneio que a gente teve no sábado às 7 horas, foi o Elite 100, né? A gente teve aí a versão do torneio foi a edição, perdão. A edição do torneio foi a 165, valendo aí 100 doletas. E tivemos o Digão aí novamente sendo campeão, né? Copou mais uma. Esse sábado aí foi bem interessante para ele, né? Copou o Prof 8 Academy e acabou copando também o Elite 100 no sábado à noite. E o Elite 100, pessoal que não sabe aí, é aquela parceria no SC Elite, você se filia e tem acesso aos campeonatos. Então eu sempre passo aqui as agendas da semana dos campeonatos. Esse final de semana vai ser um pouco... a agenda vai ser menor, em virtude, claro, que ele sabe que tem jogadores que vão jogar aí os playoffs, então eles fizeram uma agenda bem mais enxuta essa semana, então não vamos ter aí o pessoal jogando tudo, né? Então, aqui, de novo, eu que vos falo aqui, acabei batendo na trave outra vez, então os Elite 100 aí eu tô sempre fazendo esse placar de 4-2, eu fico ali na beiroba pra chegar nessa final aí na semi, mas infelizmente não acontece, né? Então estamos batendo na trave aí, mas uma hora vai vir essa copada aí na USC. E aí o Digão copou aqui de novo, né? Então ele enfrentou o Mutines, né? Então o Mutines foi de DH, foi de Drunk Pala e Protoss Rogue. Uma mudança aí, né? Que o pessoal tá usando mais a Shimane Rogue e ele acabou levando o Protoss Rogue. Teve um desempenho muito bom. Então, bem interessante aí o chileno. Teve uma leitura aí diferente do meta e acabou se dando bem, né? O curioso é que ele até comentou lá no Discord da OSC Elite que ele chegou 7 vezes seguida na final e perdeu a 7. Então, tá duro. Ele não tá conseguindo copar. Então, tá aí passando um momento. Claro que não é ruim ficar em segundo, porque você já tem premiação. Então, bem legal aí você conseguir chegar na final. Então, acho que já tá pago, né? Mas fica naquela ansiedade de conseguir vencer o torneio. E o Digão aqui, né? Ele, de novo, com a line campeã. Drunk Pala, o Hand Buff Hunter e o Hand Buff DK. Então ele copou 2 torneios aí no sábado. Então, partindo aqui agora. A gente teve um torneio for fun, né? No domingo. A premiação era Golden Packs, mas a gente não sabe quantos foram, né? E eu não joguei e não sei o que aconteceu, porque eu também não fiz check-in, não lembro se precisava fazer check-in também no jogo. E não sei como eu sem jogar, sem fazer nada, eu consegui uma vitória ainda. Então, bem engraçado desse aí que aconteceu. E aqui, como não teve uma premiação assim muito atrativo, o pessoal acabou não jogando, né? Então ficou bem vazio o torneio. E mesmo assim demorou 3 horas, né? O tempo que demorou aquele torneio lá do asiático. E acabou demorando tudo isso, né? E o campeão aqui foi o
o Poseidon, né? Jogo de Imbu e Druida. Lembrando que aqui é tudo antes do mini set, tá? Então não tem novidades, que isso aqui foram os decks usados ali no final de semana. Então ele foi de Imbu e Druid, End Buff Hunter, Drunk Pala e Zarimi Priest. Essa foi a line aí que foi a campeã. O The Hitman de novo, né? Acabou pegando o segundo lugar. Então fez uma lineup aqui diferente, mínimo diferente. Terran Warrior, Terran Shaman, Discover Hunter e BBB Starship DK. Então foi com a lineup aí mais controle e um deck que ainda precisava ser estudado. Infelizmente não deu nem tempo do deck se estabilizar aí no meta. Mas vimos que ele conseguiu aí ter um desempenho razoável, né? Razoável não, um bom desempenho, né? Só que como, pelo que eu lembro, o campeão só o campeão que ia ter premiação, então acabou que não recebeu nada. Mas, como eu disse, era um torneio mais for fun. Então, fica aí, pelo menos de diversão aí pra quem tem um tempinho sobrando, fazer jogar um torneiozinho, né? E aqui no domingo tivemos o último torneio, né, desse final de semana, que foi o Battle of Constellation, né? É um torneio aí da OSC que é aberto a todos, que eles usam bastante, né, para divulgação ali da OSC. Então é bem legal aí o que eles usam. E aqui teve uma legião de brasileiros, né? Então teve a chave ali que eu lembro que 4 jogadores eram BR, então só poderia ter confronto BR. E aqui, como eles usam a Elite 100 é um modo MD3, tem double eliminação. E quando não tem double eliminação, eles usam o modelo MD5. Então fica bem interessante, né? Você consegue jogar com mais decks, as estratégias ficam mais complexas, porque dificilmente você vai conseguir targetar uma classe específica, porque sempre vai ter um deck que não vai conseguir ganhar dessa classe. Então é bem interessante aí. Vai ser um tópico que eu vou abordar também em algum vídeo aí. Vou querer falar um pouco de composição de competitivo, né? O que a gente procura tá fazendo nas composições, de questão de targetar, se você pode, que a gente pensa ali de usar os melhores decks, de composições mais diferenciadas, né? Porque no campeonato você consegue evitar um deck que na ladder tá ali assombrando. Então é bem interessante esse tipo de coisa. Então vou também tentar abordar isso aí em algum vídeo, falar de competitivo também, e entrando mais, né, na questão de competitivo. Então aqui a gente teve mais um brasileiro copando aí, né, o V Restrita. O site acabou mudando o nome do deck, né, mas aqui vai ser o Porco Cliff Dive. Não vamos perder esse nome, né. Então é o deck do porco, do cachorro e do morcego. Então ele foi com essa composição de o Porco Cliff Dive, o Drunk Pala, Ashmane Rogue e o Starship Warlock, né? Foi a lineup campeã aí, fez 5/0 e faturou o torneio. Esse torneio dá $15 pro campeão e 5 pro segundo colocado, né? Então a gente teve também aqui o Kida ficando ali em terceiro, junto com, se eu não me engano, também é BR, pelo que eu tinha visto no coisa de registro, acho que ele também é BR. Então a gente teve bastante jogador brasileiro aí nos tops do torneio, né? Então os brasileiros aí invadiram o torneio. Eu acabei enfrentando o Paulão, né? O Paulão com as composições dele anti-jogo, né? Então só deck controle aqui. O homem veio para me aterrorizar. Então composição aí completamente controle. E aí mostrando a composição aqui do nosso segundo colocado, né? Foi de BBB Starship, o Cliff Dive do Porco também, Drunk Pala e o FFU Starship. Uma composição bem parecida, né? Eles só trocaram o DK pelo Rogue, né? Nas duas lineups. E aí o nosso brasileiro acabou conquistando aí o título do Battle of Constellation. Então agora partindo aqui para outra tela, vamos falar um pouco agora de Liga de Karazhan. Então
estando aqui no De Olho no Competitivo, vamos partindo agora para Liga de Karazhan. Liga de Karazhan que ontem teve mais partidas, né? Como a gente já tinha passado no último vídeo aí. A gente faz esse vídeo aí semanal, então vamos falar um pouco da Liga de Karazhan. Ontem teve os confrontos, né? O Jake enfrentou o V-Restrita, o Peter enfrentou o Tereu, o JP Mixter enfrentou o DM e o Digo enfrentou o Big House no último jogo da noite. Aqui o interessante é que eles tiveram poucas horas para conseguir mexer nos decks e tudo, então já teve que ter uma adaptação ali bem rápida, né? Porque tiveram ali basicamente a tarde, né, para jogar com alguns decks. Então, a gente esperava ter, não esperava, né, na verdade, ter muita ousadia, né? Teve alguns jogadores que fizeram uma troca de decks, né, colocaram uns decks novos. E outros optaram por ser mais conservadores. Então, a gente vai estar passando aí as listas, né? Então, vou passar primeiro a lista do pessoal que não conseguiu a vitória, né? Então, vai ser a lista primeiro do V-Street, depois do Peter, do DM e do Digo. E depois a gente vai ter a lista dos vencedores, né? Então, depois a gente vai ter as listas do Jake, do Tereu, do Mixer e do Big House. Então, começando aqui pelo V-Restrita, né? Então, ele foi numa lineup, assim, vamos dizer, mais conservadora. Só teve ali a adição do Firak, né? No imbui dele. E a Petal Picker, né? Que foi uma adição aí bem interessante pro deck. E ele também colocou o Camaleão, né? De costume. Então, já fez aquela melhora ali no imbui druida. O Ashmane dele foi o mesmo que ele usou na outra semana, né? Aquele com os piratas. E o Drankpala. Deck aí que a gente ainda não sabe se vai continuar aterrorizando o meta. Porque a gente já tem um novo vilão aí. Então, partindo aqui pro Peter. O Peter também optou por manter... Eu acredito que eles treinem junto. Porque sempre a composição deles está bem parecida, né? Ou igual, na verdade. Então, listas bem parecidas aí. E tiveram o resultado também de derrota, né? Esse final de semana. Então, infelizmente aí não conseguiram a vitória. Mas, legal aí, gente percebendo, né? Então, eles devem treinar junto. Então, fazem a composição ali. Bem legal. Partindo aqui, o DM foi também com a mesma composição, né? Composição bem parecida, só que teve mudança de carta. Aqui no Ashmane Rogue dele, ele já tentou fazer uma adaptação aí das cartas novas, né? Então ele tá usando a Cinder's Word, tava usando também o Smoke Bomb aqui de diferente. Adicionou o Dread Corsair, né? Aquele provocar 3/3, que diminui o custo dele pelo ataque da sua arma, então fez essa adaptação aí. E ele também colocou o Firak no deck de rogue dele. Aqui é o Drankpala convencional, né? Sem nenhuma alteração ali. A lista bem padrãozinha. E aqui o Imbui Druid. Também colocou Camaleão, colocou Petal Picker. E ele não optou por colocar o Firak no Druida, né? Eu acho que Firak acaba sendo até um over colocar ele nesse deck, porque o deck agora ele consegue, né, ter compra de carta e você acaba nem utilizando muito bem o Firak nessas matches. Você quer estar sempre dando Hero Power ali depois de alguns turnos, né, que você já imbuiu o poder heróico, então você prefere tá descendo criatura, né. E eu esqueci de falar também, né, ele teve aqui a adição da Armir Brasil. Deixa eu só ver se os meninos também colocaram Armir Brasil. Não colocaram Armir Brasil. Nossa famosa carta Brastemp aí. Eles optaram por não colocar. Aí o DM utilizou a carta aí, né? Ou pelo menos colocou na lista, que eu não lembro se ele conseguiu chegar a jogar de Imbui Druid. Partindo aqui pro Digo. O Digo veio de... O Digo já fez uma lista, vamos dizer assim, nova, né? Que foi o Imbui Hunter. Então, lista aí é um deck extremamente barato também. E aí é o novo vilão do meta, né? A gente tá vendo aí. Também joguei um pouco na live com ele.
Deck bem forte. Então, esse grito de guerra do King Plush é bem forte, bem esquisito. Então, foi de Drunk Pala, Imbui Hunter, né? E Imbui Druid. O Imbui Druid dele colocou a Brastemp, o Tindral, né? Um lacaio bem interessante aí pra esse meta. Um lacaio que você não quer matar, né? Você quer que seu adversário faça a troca, né, dele para causar menos dano em todos os inimigos. Então, bem interessante, Pedal Picker, né? Isso aqui vai ser uma carta que vai rodar em todos os decks de imbuir. Você fazer duas compras, né? Bem interessante. Você consegue pegar o gás de volta ali no jogo. Então, ele já veio aí essa lista adaptada, né? Acredito que todos já fizeram adaptação na lista de druida. Que é bem interessante você ter isso, né? Quem tava jogando com o deck via que se você vinha com a mão boa, você acabava jogando tudo, né? Você jogava tudo, todos os seus recursos e ficava ali meio que vivendo de top deck. Então, essa ideia aqui de compra de carta de draw é muito interessante nesse deck, fica bem legal aí. E agora vamos para as lines dos vencedores, né? Então, Jake foi com Cliff Dive, né? Um deck que eu acho que o meta ficando muito agressivo, esse deck aqui acaba sobressaindo pelo grito de guerra do porco, né? Então, o porquinho, ele por ter roubo de vida, né? Então, ele é bem forte. Ele é basicamente você vai gastar 4 manas e vai curar 9, né? Então, é bem legal aí você ter esse deck, né? Num meta assim mais rápido, ele acaba sobressaindo ali nessas questões, claro, né? Se ele não tiver aquele early game ruim, com certeza chega ali no mid game, ele vai fazer esse controle aí e se curar. E quem tá jogando o jogo sabe que quantas vezes você vai, bate nesse DH aqui e deixa ele com pouca vida e do nada o DH tá lá com 20, 30 de vida. Então tem um potencial bem incrível aí. Ele veio também de BBU Starship DK, né? Uma adaptação do, do deck com utilizando essa carta ao invés de rodar aquela que você aumenta sua vida em 5 e usa cadáver e aumenta mais 5, né? Então, o pessoal tem optado por aquela lista, mas eu gosto muito dessa lista aqui de Starship, né? Acho bem legal essa lista. Você chega ali um momento que você já fez tantas naves, você consegue dar um launch na nave, né? Ativar o último suspiro dela e fazer uma mesa ali imensa. Você vai controlando ali seu adversário, vai jogando ali, brigando pela mesa. E depois você vem com os lacaios gigantescos ali que o adversário não tem mais como responder e você acaba vencendo o jogo, né? Então, interessante aqui da lista dele que ele roda os fios do desespero. Então, bem legal a ideia do deck. E a gente viu que ele se deu bem. Conseguiu a vitória aí no dia de ontem. E teve Starship também, o Warlock. Então aqui não tivemos nada de novo. E também não tivemos nada de novo. Então Jake foi bem conservador aí, não arriscou nada, né? E se deu bem de pensar dessa maneira, né? Não fez nenhum tipo de adaptação aí e conseguiu já a vitória. Partindo aqui pro Big House, né? Big House veio de Imbue Druid, o Firak Rogue e fez um Cliff Dive DH. Então o Cliff Dive dele é aquele sem o porco, né? A versão bem agressiva. A versão ali que você dá quase que um OTK no seu adversário, né? Então puxa os dragões, puxa Illidari. Então, bem legal. A lista é interessante, né? Como eu disse anteriormente lá no começo, que a arma você compra o dragão morrendo, você compra o Cliff Dive. Então é quase que certo aí, na maioria das partidas você tem o Cliff Dive ali na 6. Então, bem legal a lista bem interessante. Acho que vai ter até um bom desempenho essa lista aqui por ser bem mais agro. Aqui no no Firak Rogue dele, aqui ele fez, pelo que eu vi, né, ele fez a adição da arma, né? Fez a arma
colocou a arma de custo 1 aí nova e fez a adição aqui do Firak no lugar do Ashmane. Então, basicamente pegou o deck lá que era Ashmane, né? Colocou o Firak no lugar e fez a adição das armas. Então, bem legal aqui a adaptação que ele fez. Aqui ele, pelo que eu tô vendo aqui, ele tirou as neófitas, né? Então, não rodou neófita no deck dele. Então, bem legal aí, ideia de deck. Aqui no imbui dele, colocou a Brastemp, nossa, esse local aqui que faz tudo. Colocou o Firak e o Camaleão também foi adicionado, né? Então, Firak eu acho que acaba até sendo um over, porque esse deck tem meios agora, né, de vencer mais interessantes. Então, acho que você acaba nem utilizando muito ele, né? Então, acaba que você, antes disso, você já meio que resolveu a partida ali. Mas fica aí, né, de ideia bem interessante. Partindo aqui pro JP Mixter, vamos ver se ele teve alguma novidade. O do JP Mixter aqui, a novidade foi ele ter vindo de Starship Rogue, né? O pessoal geralmente vem de Ashmane com os piratas, né? Que foi utilizado ali pelos meninos. E agora foi um Starship Rogue, né? Então, bem interessante aí, uma adaptação legal que ele fez. Legal a gente ver decks diferentes aí. Bem difícil a gente tá vendo o Starship rodando nos campeonatos, né? O pessoal usa mais as listas ali que tem outros tipos de meio de vitória, né? Mas bem legal ele ter levado esse Starship aí. O, o porco, né, do Cliff Dive dele, bem tradicional. E ele levou também o Drunk Pala. Então, mais um que foi mais conservador em questão de não estar utilizando as cartas novas, né? Então, aqui a gente vê que o chip dele é só composto pelas cartas que já estavam rodando. O Cliff Dive do porco tradicional aí. E o Drunk Pala. E a gente viu que foi mais um que se deu bem fazendo o uso dessas cartas que já estavam lá. E outro aqui que também se deu bem foi o Tereu, né? Tereu aí com o Imbui Druid dele. Imbui Druid dele que ele colocou o Petal Picker. Camaleão também foi adicionado aí à lista. E a nossa Brastemp aqui também. Brastemp também foi adicionada à lista, né? Então essa lista ficou... A lista era boa, só que tinha essa dificuldade de draw. E aqui, com essa carta, né, foi bem uma adição bem interessante. A Midrasil também bem interessante. Então, aqui já dá possibilidade, né, o Camaleão dá possibilidade de você dar o Hero Power ali e já fazer uma troca. Então você consegue brigar pelo campo e não fica só esperando, né? Eu costumava dizer que esse deck aqui era um deck ali de 2016, 2015, 2016 ali do Hearthstone, que é aquela briga, você espera por chegar só no seu turno para você tentar brigar pelo campo, né? Fazer trocas favoráveis ali e ter o campo para você. E com essa carta aqui, esse camaleão é bem interessante. Você consegue tá ali fazendo Hero Power e já fazer troca imediatamente, né? Então, bem interessante isso. Draw, nem se fala, muito bom para esse deck. Então, o deck ficou mais redondinho. E aqui o Rogue dele, ele fez a adição aí do dragão, né? O Firak, colocou ele também. E aqui parece que a lista é bem, se não for a mesma, mas é bem parecida aqui com a lista do Big. Então, fez a adição aí do Firak, colocou a nova espada, né? E aí alguns elementos para fazer, para você ter lacaios com Dark Gift, né? E você tirar o valor da espada. Então, bem legal aí a adaptação. Vamos ver se qual vai ser o desenrolar desse deck, né? E aqui o deck assustador, né? O nosso novo vilão aí do meta, Imbui Hunter. Então, King Plush aí sendo uma estrela desse baralho, né? A gente tem o dragão novo que faz cópia da fera da sua mão, né? Temos também o
magia de custo 2, que causa 2 de dano em 3 personagens diferentes. Então, bem legal essa carta aqui também. Então, foi um deck aí, um deck, vamos dizer assim, novo, né? Já tinha ele, só que agora com uma força maior aí dentro do meta. Então, bem interessante aí a adaptação. E ele acabou conseguindo vencer também. E aqui, passada essa segunda semana aí da Liga de Karazhan, a gente tem a seguinte classificação, né? Então, JP Mixter 2-0, o Tereu também 2-0, o Peter, o Jake, o DM e o Big House 1/1, né? Então, eles venceram um jogo e acabaram perdendo o outro. E aí, ali na lanterninha, né, a gente tem o V Restrita e o Digo, que acabaram perdendo duas séries, né? Então, aqui como é o sistema suíço, o pessoal que tem os placares iguais, né, eles se enfrentam. Então a gente aqui já sabe que o Restrita e o Digo vão se enfrentar e o Mixter e o Tereu vão se enfrentar também. Aqui que a gente não sabe que vai ali vai ter o sorteio, mas eu tenho aqui sorteio, claro, dentro da própria plataforma ali do Battlefy, mas aqui a gente já tem as partidas dessa próxima semana, né? Isso eu tava falando olhando a tabela aqui diretamente. Na outra semana que vai ter esse desempate, né? Então o pessoal aqui, um vai ficar 3-0 e outro vai ficar 0-3. Então pode ser que. Pode ser não, né? A gente tem a certeza que quem ficar 3-0 vai enfrentar alguém que já perdeu. Então alguém pode tirar esse. Pode tirar essa invencibilidade, ou ele pode manter a invencibilidade e terminar 4-0 ali, ser o grande campeão. Então, partindo aqui, a gente já sabe dos jogos da próxima semana, né? Então, V Restrita e Digo. O Big House vai pegar o Jake. O Lucas DM vai pegar o Peter. E o Tereu vai enfrentar o JP Mixer. Então, isso aí são os jogos. Não quer dizer que necessariamente será nessa ordem, né? Porque aí o Talso, né, que vai colocar lá. Também tem que ver o horário de todos os jogadores, né? Se todos vão estar disponíveis no horário ali do jogo, enfim. Aí são questões de bastidores, né? Mas o que a gente sabe é que às 7 horas a gente vai estar lá acompanhando mais uma vez, mais uma semana aí da Liga de Karazhan. Então, partindo aqui para os torneios via Battlefy, amanhã já, dia 15 de maio, às 9 horas, no nosso servidor, então, quem tiver aí a fim de ganhar uns bás, temos o torneio aí, o Lilite Emeralda Challenger. Essa é a segunda edição, a gente já teve, se eu não me engano, mês passado, a primeira edição. Esse aqui está aberto pra gente, né? Eles fazem sempre duas versões, uma versão só pros tailandeses e uma aberta a todos aqui do servidor. Então, bem legal aí a premiação, são 1.000 ou 2.000 bás. Então, bem legal aí. Pago via PayPal. Então, quem tiver interesse de participar é amanhã às 9 horas. Então, fica aí de agenda também, bem interessante. Eu provavelmente vou estar aí participando. Eu já fiz inscrição. A gente só precisa ver se eu vou conseguir entrar na hora, né? Mas quero estar jogando um torneio aí, bem legal. Mais uma oportunidade de torneio. Então, a gente sempre gosta. Partindo aqui para sexta-feira, a gente vai ter mais uma Madara Cup aí, né? Vai ser a 11ª edição aí dele. E a premiação aumentou, né, da semana passada. Então, bem legal aí quem tiver coleção no servidor do EU. Na sexta, às 2h30, mais um torneio aí pra gente estar jogando. Aqui no sábado vamos ter aí a Weekend with Hearthstone, né? A semana 9. Então, às 5 horas da manhã. Infelizmente o horário é horrível, mas quem tiver aí coleção na Ásia e tiver a fim de jogar um torneio, é o legal aí que essa semana já vai ser uma semana de adaptação aí. Então, vamos ver o que o pessoal vai estar trazendo, porque a gente não sabe aí as composições certas, né? A gente sabe que o mini set, o impacto dele é menor do que uma expansão nova, mas claro que tem algum impacto, né? Então, como esse Hunter aí apareceu, então pode estar aparecendo novos decks aí, e a gente vai ver, acabar vendo aí esse final de semana qual vai ser as adaptações, né? Começa por amanhã,
como eu disse, aquele primeiro torneio, e vai aí se estender pelo final de semana todo. Então, partindo aqui no próprio sábado, ao meio-dia, no servidor europeu também, a gente vai ter aí o Demonite, né, a Qualify 2. Então, um torneio que tá com uma premiação imensa, né, uma premiação recheadíssima. Então, vai ser a Qualify 2. E aí a gente vai ter a oportunidade de jogar de novo, né? Então, é o mesmo sistema ali de suíço. Quem conseguir aí tá jogando, conseguir fazer uma coleção, alguma coisa para entrar no campeonato. Bom, nem que você não seja tão competitivo assim, mas eu indico você jogar campeonatos para são mais divertidos, tá? Eu particularmente adoro campeonatos, então é onde eu me divirto mais no jogo, onde eu não preciso estar enfrentando alguma classe que eu não queira. Então, é um jeito bem legal ali de você jogar Hearthstone, é um Hearthstone diferente. Você tá jogando e é onde ali você vê a capacidade de adaptação dos players. Então, acho que no ranqueado, né, você não consegue ter isso. O ranqueado ali é você joga com um deck e acaba ali enfrentando as bad mats, as good mats, sempre muito voltado ali o meta. Então, dentro do torneio, você pode simplesmente levar um deck que não roda no ranqueado, mas ele tem ali seu poder de ganhar de alguma classe, de ter um poder ali dentro de uma série. Então, é bem legal o torneio. Então, eu indico bastante aí pra vocês. Então, partindo aqui no domingo, vamos ter aí o Sunday Vibes. É um torneio com a premiação bem menor aqui do Madara, mas mais uma iniciativa aí dele de fazer outro torneio. Então, bem legal aí. Madara também que tem causas sociais ali, para quem tiver interesse, dá uma olhada no Discord dele, ele sempre manda. Então, bem legal aí a iniciativa dele. E mais um torneiozinho aí pra gente estar jogando. Então, bem legal. Domingo aí, dia 18 às 11 horas no servidor do EU. Como eu sempre falo, servidor europeu é o servidor onde temos a maior concentração de torneios. Então, você que tem interesse em jogar os torneios, faça uma coleção no EU. Então, agora estou aí um pouco arrependido porque minha coleção na Ásia tá muito mais desenvolvida. Eu consegui juntar gold do mini set, consegui as coisas tudo. E na Europa eu não fiz isso. Então, onde tem a maior concentração de torneios, eu não tenho uma coleção ali, pelo menos jogável, vamos dizer assim. Então, tô ali penando um pouco para conseguir o gold do mini set, né? Então, a gente sabe que tem que estar jogando bastante ali para você subir, ainda mais se você não tem aquela XP extra do passe, né? Então, nesses outros servidores aí eu não tenho o passe adquirido, então é na raça. Então tem que estar jogando ali para você conseguir as coisas. E partindo aqui, acho que é o último. Não, dei spoiler aqui. Partindo aqui pro OSC Elite, como eu tinha falado lá no começo do vídeo, OSC Elite essa semana, em virtude dos playoffs, né? Então eles já tinham acesso a agenda ali oficial do Hearthstone. Então não vamos ter torneios de grande porte. Então vamos ter apenas aí no domingo o King of the Hill, né? Então vai pegar aí o King da semana passada e aí ele começa os confrontos e aí a gente vai tendo os confrontos até chegar um novo rei. Então, bem legal a ideia de torneio deles, né? Então, cada confronto ali vale $5. Conforme você vai ganhando, vai adquirindo mais grana. E se você for o rei ali no último confronto, você ganha um valor maior, né? E tem a oportunidade de jogar na outra semana. Então, vamos ver aí se eu vou conseguir um spot para estar jogando o torneio. Torneio não, né? O King of the Hill. Mas fica aí mais um dos torneios, né? Então é bem legal aí quem quiser se inscrever. Como eu disse no outro vídeo lá, entre em contato aí comigo que eu faço a indicação. Além de você me ajudar, ajuda a liga também a crescer mais ainda. Então quanto mais pessoas estiverem jogando, mais torneios vamos ter regularmente. Então bem legal a ideia aí da OSC. E partindo aqui, que eu já dei o spoiler, né? Vamos ter também aí os playoffs da Master Tour. Então, na sexta-feira, a gente vai ter aí o primeiro playoff, né? Que é o da Ásia. Já começa ali na sexta-feira às 8 da noite. Depois, partindo pro sábado, às 10 horas da manhã, a gente vai ter o europeu. E
no domingo o nosso das Américas aí, onde a gente vai ter os brasileiros jogando, né? Então, no domingo aí à 1 da tarde, vou procurar, né, tá em live e a gente seguir ali no radinho, né? Pelo que eu vi, não vai ter transmissão oficial ainda, né? Não tem nada, não vi nada em lugar nenhum, nem no Discord oficial ali da Blizzard, então eles não falaram nada. Eles só liberaram a transmissão para os jogadores ali por enquanto, né? Então, os jogadores que tiverem interesse de transmitir, que eu acho que vai ser bem difícil, ainda mais por ser playoffs, né? Então, o pessoal vai estar focado em jogar, não vai querer fazer transmissão ali. Então, os playoffs, eu vi como que vai ser o sistema vai ser suíço também, só que agora é MD5, não vai ser MD3, então aumenta aí a complexidade um pouco das criações de composições, né? Então vão ter que levar 4 decks ali para jogar e fazer ali a composição dentro desses 4 decks. Então aumenta um pouco a complexidade e vai ser no sistema suíço de novo, né? Então só os 2 melhores vão, infelizmente, né? Só os 2 melhores que vão ir propriamente para Master Tour. Então vamos estar aí torcendo pelos nossos brasileiros nesse torneio e esperamos aí que 2 brasileiros passem e consigam se qualificar, né? E terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Deixa aí um like, comentário, compartilha. Espero que vocês voltem mais vezes. Toda quarta-feira aí vou estar fazendo esse conteúdo do De Olho no Competitivo, né? Caso aconteça alguma coisa e não consiga fazer, eu vou estar disponibilizando, mas toda semana aí a gente vai ter esse De Olho no Competitivo. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Fui. Abraço.